Fátima Andrade Nogueira. Eu nasci em Conselheiro Lafayette, tá? É uma cidade que fica a 90 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade hoje de 150 mil habitantes e que eu tenho muito carinho por ela. Lafayette é Lafayette Rodrigues Pereira, por isso que tem esse nome, Conselheiro Lafayette, porque ele era conselheiro da corte, certo? E minha avó, minha bisavó, era prima desse Conselheiro Lafayette. Então eu tenho uma história grande com Lafayette porque eu faço parte, a gente faz parte. Meu pai, graças a Deus, são vivos, todos dois, o casal, né? Meu pai chama Vanderlei e minha mãe Lourdes. E meu pai, ele sempre foi um empresário. Ele começou com o transporte de cargas e minha mãe, ela fez curso normal, de professora. Então, a mamãe dava aula em Conselheiro Lafayette. Depois, eu tinha uns 6 anos, meu pai resolveu vir para Belo Horizonte e trouxe a família. Então, ele era proprietário de linhas de ônibus, né? Linhas de ônibus dentro de Belo Horizonte. Eu tenho um irmão e meus pais, acho que foram muito bondosos, generosos, porque eles criaram um sobrinho, uma sobrinha do lado da mamãe, que hoje é minha irmã, né? Minha irmã de coração, e um sobrinho do lado do meu pai, que também é um irmão de coração. Então eram 4 filhos. Então, 4 filhos. Era muito divertido, porque a casa do meu avô era enorme, que ela foi hotel. Então, assim, era uma casa assim, de 11 quartos, já pensou? Enorme. E assim, um quintal muito bom. Então, lá era campo de futebol, lá a gente fazia festa junina. Era muito divertido. As férias, a gente fazia a mala em dezembro, só voltava em fevereiro, sabe? Então, assim, tinha uma turma grande, né? Amigos, e era muito bom. Eu brincava mais com os meninos e dedava os meninos também. Então, eu não era muito querida dentro do grupo. Eu tinha medo, sabe, tal de roubar flor na casa dos outros. Eles adoravam fazer isso, sabe? No quintal dos outros. E eu achava aquilo que não devia. Então, aí eu chegava lá e contava tudo. Então, eu era excluída. E aqui em Belo Horizonte, como minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também, né? Uma vida bem agitada. Então, assim, a gente não tinha, era mais preso, né? Não tinha, era mais final de semana. Né? Não tinha muita coisa para fazer, assim. Né? Tinha os afazeres da escola, né? Os trabalhos escolares, né? Tinha as aulas de piano, que não eram muito agradáveis, mas que tinha que ir, entendeu? A empregada levava. Eu queria fazer curso científico. E papai achava que curso científico não tinha diploma, sabe? Que curso que tinha diploma era curso normal, professora. Aí eu fiquei uns 15 dias sem comprar os livros. Guardava o dinheiro e não comprava os livros, não tinha coragem de comprar os livros. Mas aí eu vi que não adianta, né? Que ele não ia ceder. Aí eu fiz o tal do curso normal. Mas já sabia que não ia, que eu ia fazer, mas que seria assim, né? E realmente, não quis, nunca dei aula para curso primário. Eu tenho um primo, primeiro, mais velho, uns 2 anos que eu, e ele passou em farmácia. Aí, meu tio falou assim, não, vai ser muito bom, porque... Por que você não faz farmácia? Meu tio José Soares, até faleceu. Então, ele falou assim, por que você não faz farmácia? Porque aí vocês montam uma drogaria, vocês dois, a gente faz uma rede de drogaria, seu pai te dá uma farmácia,
ele também ia ganhar uma farmácia, então iam ser duas farmácias. Aí, tá bom, aí começamos, né? Aí eu resolvi fazer o curso, passei no vestibular, na UFMG, né, de primeira linha, de primeira. É onde foi que eu fiz o tal da parasitologia, o tal do curso da parasitologia, que eu desisti da análise clínica já de cara. É isso mesmo, eu fui fazer, né, uma das etapas lá, a gente tinha que fazer o teste de MIFC, que era o teste específico para exame de fezes. E aí, né, ainda era curso básico, mas eles resolveram fazer que a gente tinha que fazer esse exame lá, né? Aí, quando eu vi como que era feito, falei, essa história eu não quero. Eu pensei assim, eu gosto de vender, né? Eu tenho essa história, né? Meu pai é dessa área de, né? Ele tinha linhas de ônibus em Belo Horizonte, né? Então ali, né? Ele trabalhava com o dinheiro, né? Porque ele recebia, né? Todo dia, né? Então assim, eu tinha essa afinidade, entendeu? Então eu falei, não, então eu vou fazer a drogaria. Mas aí eu vi que a drogaria, naquela época, era uma drogaria muito simples. Não que eu fosse sofisticada, mas era uma coisa assim, não é igual uma drogaria hoje, entendeu? Que tem tudo, né? Então quando eu fui na drogaria mesmo, que eu examinei a drogaria, eu falei, também não quero. Tive uma sorte muito grande, porque o professor Antônio Basílio Pereira, que era da farmácia, ele conseguiu trazer a Belo Horizonte um casal que tinha uma farmácia de manipulação, que chamava Dermofar, tá? E que poderia vir dar um curso para nós. E ela trouxe tudo sobre farmácia de manipulação. Trouxe formulário, trouxe matéria-prima que a gente podia comprar, trouxe tudo pronto. Eu falei, tá aí o meu negócio. Conversei com meu pai, né, se ele investia em mim. Ele falou, não, tudo bem. E comecei. E eu fui até muito pouco original, porque a farmácia que a pessoa trouxe, o nome era Dermofar. A minha era Dermofarma. E eu tive a grande sorte de entrar em contato com o professor emérito da Faculdade de Medicina da UFMG, que deu total apoio. Então, mandava fórmulas e queria que a gente estudasse, queria que eu estudasse com ele. O Dr. Oswaldo Costa, sabe? Então, assim, ele foi um pai, sabe? Porque ele mandava os pacientes dele e foi começando. Fiz um formulário ensinando a manipular, né? Agora, era muito engraçado, porque assim, tinha dia que não tinha uma fórmula. E tinha dia também que eu não sabia fazer. Então, o que fazia? Falava que estava macerando. Então, macerava às vezes 24 horas, às vezes macerava 48 horas. Mas era o jeito, até dar certo. Jogava fora 1, 2, 3, 4, 5, até dar certo. Eu tinha uma sócia, tá? Uma colega minha. No início foi ótimo, mas depois de 4 anos a gente separou a sociedade. Aí eu montei a Nativa. Era uma estrutura pequena, né? Mas uma estrutura assim, que ainda comportava, entendeu? Aí começou, né? Aí depois da Nativa mesmo, aí começou já não ser mais dermatológica, né? Começou as outras especialidades. E daí veio a Nativa Fábrica. Mas demorou um tempo.
Conta pra gente. Casei em 75, né? Qual o nome do seu marido? Meu marido chamava Ronaldo, ele hoje é falecido, faleceu muito jovem. Eu fiquei 14 anos casada. Foi meu primeiro e único namorado, entendeu? E assim, é lógico, né? Eu já tinha flertado, eu já tinha conversado com alguns, mas assim, de namorar, né? Mesmo não. Foi meu primeiro e único namorado. E a gente se conheceu, muito interessante, porque ele ainda é meu parente. Meu avô era primo primeiro da avó dele. A gente se conheceu numa Semana Santa, porque Semana Santa em Conselheiro Lafayette era assim, ela era muito disputada. Então, né, Semana Santa no interior de Minas, não, é muito cheio, muita gente, tudo. E ele estava com a família dele, com a mãe, com o pai, entendeu? E aí, ela, prima da minha mãe, aí chegamos para conversar, e aí a gente se olhou e tudo, mas a gente ficou um ano só se olhando. E aí começou. Aí ele dançou minha valsa de 15 anos, ele participou da minha formatura de 2º grau, né? Aí quando eu formei na faculdade, aí infelizmente ele teve um aneurisma cerebral, 41 anos, aneurisma cerebral, que fez uma cirurgia, infelizmente não teve sucesso. Aí, em 2000, eu não quis mais a farmácia. Fiquei só na indústria, porque eu não dava conta. Estava ficando muito difícil para mim. E a farmácia começando todas aquelas leis novas, né? Estava passando por aquelas transformações. E a indústria também, né? Então, eu falei assim, como que eu faço? Eu tenho que optar. Né? E teve assim, né? Eu acho que assim, a indústria era para ter saído antes. Mas com os acontecimentos do falecimento, entendeu? Eu parei um pouco, entendeu? Deu uma brecada aí, né? Por isso que eu acho que atrasou um pouco a indústria, mas aconteceu. Claro. Né? Eu tive um casal de filhos. Como chama seus filhos? Fernanda e Henrique. A segunda-feira eu tive a grande felicidade dele concluir o doutorado dele, né? Ele é farmacêutico também, mas na área de medicamentos. A minha filha é administradora de empresas, Flávia. Ela administra e a gente dá cursos livres, entendeu? Para fisioterapeutas, né, dermatofuncional, para esteticistas, e ela que coordena essa parte. E ela também é uma distribuidora de cosméticos. Flávia casou em abril, né, mas ela ainda está muito recém-casada, né, quer aproveitar mais um pouco. Olha, eu adoro música, né, eu comecei muito cedo o piano, aí houve forçaram demais, entendeu? Então, quando chegou com 14 anos, não aguentava mais. Eu tinha piano em casa, não aguentava. Então, hoje eu arrependo. Entendeu? Porque eu acho que assim, é uma válvula de escape. Se você está feliz, você toca piano. Se você está alegre, se você está triste, você vai para o piano. Sabe? Um lugar que é seu. Você cria uma afinidade, né? Então a música, para mim, é muito importante. E eu descobri uma outra coisa. Futebol. Não é uma fanática, né? Que eu acho que tudo tem que ser equilibrado. Mas eu gosto muito. Sabe por quê? Meu pai é atleticano. Meus irmãos são atleticanos. Meu filho é atleticano. Meu pai é conselheiro do Atlético. Então, quer dizer assim, sabe? É uma coisa, não adianta. Estou fazendo o que eu gosto. Entendeu? Né? Porque hoje na Nativa, o que eu faço? Eu faço pesquisa e desenvolvimento de produto. Eu tenho uma equipe junto comigo.
né? Então, isso aí é uma satisfação muito grande. A primeira palestra que eu fiz foi no evento, no 4º encontro, que a Maria Rita, né, da Valmari fez. Te lembra que tinha uma parte de estética? Então, nessa parte de estética, eu fiz a minha primeira palestra. Como eu sofri para fazer essa primeira palestra? Foi um sofrimento, assim, muito grande. Foi muita dificuldade, entendeu? Porque eu vi, né? E hoje eu dou curso, hoje eu faço palestra. Então isso para mim hoje não é mais, sabe? Hoje é prazeroso. É prazeroso. Entendeu? Porque a minha família é uma família de professores. Volta aquilo lá, né? Volta. Que eu neguei, né? Então, que eu neguei. Então, é uma família de professores. Então, não tem jeito. Hoje eu sou formadora de opinião. Né? Então, eu acho que isso é muito bom. Né? E com isso, preenche minha vida. Tem um funcionário que vai aposentar comigo. Ele vem da farmácia de manipulação. Da outra, da primeira. Que legal. Qual o nome dele? Ismael. Então, assim, eu quero continuar na ativa, né? Cada vez mais, né? E continuar na ativa ou continuar na ativa? continuar Ativa na nativa. Ativa na nativa, que eu acho que vale a pena. Sabe? É muito bom.